Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vou tentar gravar isso aqui, continuar aqui essa disciplina nossa informal aqui de introdução à quântica. Vou falar hoje sobre partícula livre e alguns problemas que surgem no estudo da partícula livre, que é um problema em física clássica muito simples. Partícula livre é uma partícula de velocidade constante sujeita a potencial zero, então a força é nula, a aceleração é nula, a velocidade constante, é isso. Classicamente, vamos ver aqui alguns problemas que surgem. Mas antes eu vou fazer uma revisão e antes dessa revisão eu vou falar dos postulados, porque é assim que vai funcionar sempre com a gente aqui, certo? Então, os postulados eles me falam que isso aqui é baseado no Cohen, já está bem mais rigoroso desse jeito que eu estou colocando aqui, mas eles me falam que, primeiro, o vetor de estado ou a função de onda ela contém toda a informação sobre o sistema. Se eu quiser observar alguma coisa no meu sistema físico, esse observável é dado por um operador hermitiano. Então a gente tem aqui uma equação de alto valor. Os possíveis resultados de uma certa medida são esses autovalores do meu operador, tá certo? Então olha só, dado que eu tenho informação no meu sistema, o que eu posso observar, quais são os possíveis resultados de uma observação. Mas dado que são os possíveis resultados de uma observação, qual que é a probabilidade de encontrar um certo alto valor? A probabilidade é dada por esse jeito, e no que a gente está trabalhando aqui, o módulo quadrado psi, ele me dá módulo quadrado psi vezes dx, ele me dá a probabilidade de encontrar esse objeto entre x e x mais dx, tá certo? A evolução desse psi é dada pela equação de Schrödinger, que é o objetivo nosso desse capítulo do Griffiths, é solucionar a equação de Schrödinger. E o postulado da medida, que é o postulado da redução do estado, dado que eu meço um estado físico e obtenho de fato um certo alto valor, o meu estado ele colapsa, ou ele se reduz imediatamente para um outro estado, tá certo? Se ele é projetado num certo estado. Então esses aqui são os postulados da teoria que a gente está trabalhando. E fazendo uma revisãozinha aqui, o nosso objetivo vai estar sendo solucionar a equação de Schrödinger. Então a equação de Schrödinger, por enquanto, em uma dimensão, ela é dada por ela é essa equação aqui, tá certo? O nosso objetivo é encontrar esse precisão, dado um certo potencial, encontrar essa precisão. A gente fez separação de variáveis, e quando a gente fez separação de variáveis, a gente encontrou essa equação, que é o que a gente chama de equação de Schrödinger independente do tempo, tá certo? Então, dado um certo potencial que depende só do espaço, da posição, resolve essa equação, encontra esse psizinho e, de fato, a gente acaba encontrando esse psizão. Vou falar um pouquinho mais para frente. E dado esse psizão, quais são os valores esperados de uma certa quantidade dinâmica? Valores esperados de uma certa quantidade dinâmica é dado por essa integral aqui. A gente pega o psizão estrela, o complexo conjugado dele, coloca esse Q, fazendo essa substituição, que isso aqui se chama princípio de correspondência, esse operador Q atuando no psizão, tá certo? E aí a gente obtém o valor esperado de qualquer variável dinâmica. Quem que é esse psizão? Dado que a gente tem essa equação de Schrödinger aqui, esse psizão é o que a gente chama de estado estacionário, dado que a gente tem aqui uma energia fixa, então se a gente selecionar uma certa energia, resolver a equação de Schrödinger independente do tempo, a gente tem o que a gente chama de estados estacionários da equação de Schrödinger. Então a gente soluciona essa equação para um certo potencial, a gente tem um psizinho, certo? Então essa equação aqui é para psizinho. A gente achou esse psizinho, pluga aqui a energia relacionada a esse psizinho e a gente tem o estado estacionário. Qual que é a solução geral para a equação de Schrödinger? A solução geral é dada por esse objeto aqui. Então, olha só, é o psizão vezes um coeficiente, a soma do psizão vezes o coeficiente. Isso é uma combinação linear. Então, a solução geral para a equação de Schrödinger é uma combinação linear dos estados estacionários, certo? E aqui só um outro detalhe que é importante, que é as soluções para essa equação aqui, elas são ortonormais, ou seja, se eu integrar psi estrela m e psi n em x, isso dá um delta de m em n, ou seja, essa integral aqui, ela é 1 se m é igual a n e ela é 0 se m é diferente de n, tá certo? Ou seja, essas soluções dessa equação são ortonormais. Quem quiser pesquisar, pesquise isso aí lá no Afken, na parte de teoria de Sturm-Liouville. E aí, vamos revisar aqui um pouquinho o poço infinito. O poço infinito, qual que era esse problema? Esse problema é um problema que ele tem potencial infinito para x menor que zero, potencial infinito para x maior que L, o que a gente tinha solucionado, ao invés de L era A, mas dá na mesma, e a solução geral era essa aqui. Cada uma dessas soluções aqui, o raiz de 2 sobre A, seno de n πx sobre L, e essa exponencial de menos i é n por h cortado t, isso aqui é a solução estacionária. Então aqui eu já coloquei a combinação linear de soluções estacionárias, certo? Onde esse n aqui é esse objeto aqui, vocês estão vendo que ele é discretizado.
Então, N aqui não pode ser qualquer valor, ele pode ser 1, 2, 3, 4, assim por diante. E isso acontece porque existe confinamento de energia. Houve confinamento de energia, pode haver quantização da energia, tá certo? Houve confinamento da partícula, pode haver quantização da energia. Então aqui vocês estão vendo que a energia ela é discretizada nesse problema. Então eu tenho um objeto com energia 1, 2, 3, 4, não vou ter um objeto com energia com a metade aqui, tá certo? Quando a gente medir a energia, ela vai estar em um desses altos estados da energia, tá certo? E aqui não quer dizer que o objeto está subindo aqui no poço. Isso aqui é um gráfico de potencial por posição. Esse objeto nosso está confinado a ficar só em uma dimensão ali, tá certo? E as funções de onda estão dadas por esses caras aqui. Então esse aqui a gente já estudou com algum detalhe e vamos passar para frente. O nosso problema agora é estudar a partícula livre. O que é partícula livre? É uma partícula de massa m que esteja sujeita a um potencial nulo para todo x, certo? Em física clássica, isso quer dizer o quê? Quer dizer que a partícula só tem energia mecânica, a energia mecânica dela vai ser igual à energia cinética, ela só tem energia cinética, e isso é constante, a energia mecânica é constante. Portanto, a velocidade é constante, o momento linear é constante, é dado por esse cara aqui, tá certo? Então, é um objeto que está sujeito a uma força nula, portanto, a aceleração dele é nula, portanto, a velocidade dele é constante. É isso, física clássica é isso. O objeto ele pode ter qualquer energia entre zero e infinito, acima de zero, né? É um no contínuo de energia, o espectro é contínuo. E em mecânica quântica também o espectro vai ser contínuo, porque vocês viram naquele exercício 2.2, que a gente até discutiu no grupo de WhatsApp, é o exercício 2.2 do Griffiths. Por favor, refaçam ele. A energia ela tem que ser maior que o menor valor do potencial. Como aqui o potencial é zero para todo x, então a energia ela pode ser maior ou igual a zero. Tá certo? Então é isso. Beleza, até aí tranquilo. Nossa função aqui é resolver a equação de Schrödinger independente do tempo para tentar achar estados estacionários para partícula livre. Porque se a gente achar estados estacionários, a gente tem, se a gente fizer a combinação linear, a gente tem a solução geral. A ideia é a mesma, sempre. Então vamos solucionar essa equação. Eu vou passar aqui o 2m e o h quadrado para o lado de cá, e eu vou ter essa equação aqui, onde esse K2 é definido dessa forma. É 2me por h quadrado ao quadrado, e esse cara aqui é positivo. Por que esse K2 é positivo? Porque a energia é positiva. Para esse problema aqui, a energia é positiva. Certo? Então, se esse K2 é positivo, as soluções dessa equação diferencial aqui, a solução geral é esse camarada aqui. Por quê? Porque vocês têm vários tipos de jeito de resolver essa equação. Deixo para vocês resolverem aí, vocês podem fazer aqui por aquele, supõe uma exponencial de Rx, aí faz a continha aqui, vocês vão ver que vai dar esse objeto aqui, tá certo? A solução dessa equação é esse psi aqui. Deixo para vocês treinarem a solução desse camarada, tá certo? Então é essa exponencial aqui e essa exponencial aqui. Então a solução para essa equação aqui em cima, que é a equação de Schrödinger independente do tempo, é dado por esse psi aqui. Ele é A exponencial de kx mais B exponencial de menos ikx, certo? E essa partícula livre, assim como na mecânica clássica, ela pode ter energia positiva, qualquer valor de energia positiva, certo? Então esses caras aqui seriam os estados estacionários para a partícula livre. Beleza? Então, já que esses caras são estados estacionários, vamos plugar aqui a energia. Se a gente voltar lá atrás, deixa eu tentar voltar aqui se o computador deixar. Aqui, mais um para frente. Calma que vai. Aqui, olha, se vocês pegarem aqui a solução geral é o quê? É um coeficiente vezes o πn de x, que é a solução da equação independente do tempo, vezes a exponencial de menos i por h cortado é nt, certo? Se vocês pegarem o caso aqui dessa partícula livre que a gente está estudando, o En é o quê? O En é h cortado quadrado K2 por 2m. Então, o que eu fiz aqui nessa parte, aqui a solução geral, esse aqui, é o que? É a ikx vezes a exponencial de menos i por h cortado n t, tá certo? Onde o En é h cortado ao quadrado, K2 por 2m. Aqui só ficou um h cortado porque eu cancelei com o outro h cortado que está lá embaixo, certo? E aqui é a outra solução, beleza? Esse objeto aqui, se vocês lembrarem lá de Física 2 e até de Mecânica Clássica, então olha só para resumir aqui. A solução geral da equação de Schrödinger independente do tempo é esse camarada. O que eu fiz aqui
é só acrescentar o termo da energia, é só acrescentar o termo do tempo. É só isso, mais nada. Essa primeira parte aqui, A é a IKX menos H cortado K por 2mt, isso aqui é uma onda se propagando da esquerda para a direita. E esse objeto aqui é uma onda se propagando da direita para a esquerda. Vocês lembram disso lá em Física 2 e lá em Mecânica Clássica. A gente vai assumir aqui, sem perda de generalidade, só por simplificação, a gente vai assumir que a nossa partícula está vindo da esquerda para a direita. A gente está assumindo isso só por simplificação, não vai perder nada com isso não, tá certo? Então a gente vai assumir que a nossa função de... Eu vou fazer aqui Bzão igual a zero, a gente vai assumir que o nosso psizão é dado por esse camarada aqui, certo? Onde esse K aqui é positivo. Se o K fosse negativo, ia ser a onda vindo da direita para a esquerda. É isso. Seria uma partícula vindo da direita para a esquerda. Isso. Basicamente é isso. Eu estou assumindo que a minha partícula está vindo da esquerda para a direita, então minha função de onda é dada por esse camarada. Se isso aqui é uma onda, olha só, aqui eu tenho x menos h cortado k por 2mt. Isso aqui é x menos vt, certo? Numa onda. X menos a velocidade vezes o tempo, certo? Se eu estou falando de onda, esse sujeito que está multiplicando t seria a velocidade dessa onda. Então a velocidade da onda, eu até coloquei aqui embaixo, a velocidade da onda, eu coloquei aqui vq só para seguir o Griffiths, mas não é que é velocidade quântica, velocidade clássica. Só para dar um nome, esse vq aqui, a velocidade dessa onda quântica, vamos chamar assim dessa partícula quântica que a gente achou, e seria h cortado k por 2m, certo? Que dá esse camarada aqui, da raiz de e por 2m, certo? É só substituir o k aqui, tá certo? Bacana. Mas qual que é a velocidade clássica? Então a velocidade da onda seria esse cara aqui. Qual que é a velocidade clássica? A velocidade clássica, se a energia só tem o termo de energia cinética, então a energia é meio de mv2. Eu chamei aqui de Vc só para falar de velocidade clássica. O que seria a velocidade de uma partícula clássica com essa energia, certo? Se você passar aqui o 2 para cá, o m, e tirar a raiz, vocês vão ver que a velocidade dessa partícula clássica ela é raiz de 2e por m, que é 2 vezes a velocidade que a gente tinha encontrado da partícula quântica. Então aqui a gente já tem um problema. Um problema é, a gente encontrou duas velocidades para a mesma partícula. Isso já é esquisito, certo? Se a gente estiver tratando de coisas clássicas. Como que uma partícula vai ter duas velocidades? É esquisito. Mas só que tem um problema maior ainda. Vamos tentar normalizar essa função de onda, certo? Então eu vou tentar normalizar essa função de onda que a gente encontrou. Então o que é normalizar essa função de onda? É fazer a integral dela vezes o complexo conjugado dela. Então é essa integral aqui. Vou tirar o A2 para fora, só que esse termo ele cancela com esse. E essa integral aqui dá infinito. Olha só que doideira. Eu tenho uma função de onda, que eu não estou fazendo nada de errado aqui, a conta está toda certa, só que eu encontrei uma função de onda que o módulo quadrado dela é infinito, ou seja, ela não é normalizável. Se ela não é normalizável, ela não representa um estado físico aceitável. Então a gente resolveu a equação de Schrödinger e a gente encontra uma solução que não é fisicamente aceitável. Então a gente tem dois problemas graves aqui. A função de onda não é normalizável, então não representa um estado físico aceitável. 2, a gente encontra duas velocidades para a mesma partícula. Como resolver esses problemas? Vamos tentar resolver esses problemas. O primeiro problema, que é da normalização, a gente resolve lembrando que a solução geral da equação de Schrödinger, eu já falei isso lá atrás, volta no vídeo aí que vocês vão ver, que a solução geral da equação de Schrödinger é uma combinação linear das soluções estacionárias. Como fazer uma combinação linear no contínuo? Ao invés de somar, a gente vai integrar esse cara. Se vocês lembrarem lá, essa exponencial, esse 1 sobre raiz de 2π aqui é uma constante de normalização por conta de transformar de Fourier. Vamos deixar isso aqui, vamos assumir isso aqui que tá beleza. Esse termo aqui, esse exponencial de kx menos h cortado com a2 por 2mt, isso aqui é justamente aquela solução estacionária que a gente tinha achado. É o psizão que a gente tinha achado cá atrás, certo? É esse psizão aqui. Bacana. Só que eu coloquei aqui esse termo φk. Esse termo ficar é como se fosse aquele Cn lá atrás, é como se fosse o meu coeficiente da minha combinação linear. Então aqui eu estou somando, eu estou integrando essa função com esses coeficientes, estou integrando em k. Se eu integro em k, só vai sobrar aqui x e t. Então isso aqui é uma combinação linear no contínuo, tá certo? Então se a gente escolhe esse φ de k de uma maneira esperta, ou seja, se a gente escolhe uma função φ de k, que multiplicada por essa onda vai me dar um cara que ele é normalizável, ou seja, um cara que ele vai anular para os infinitos, eu consigo resolver esse problema da normalização. Como que a gente faz isso? Eu fiz uns gráficozinhos aqui. Esse gráfico aqui de cima é um gráfico de um cosseno. Então, o cosseno ele vem do menos infinito, vai para o mais infinito, e ele é dessa forma aqui, certo? Isso aqui é o cosseno de x, beleza?
E vocês estão vendo, se vocês pegarem o módulo quadrado disso, isso vai ter sempre o valor positivo, então se eu somar isso tudo ia dar infinito, que é o problema que a gente está tendo. E aqui é uma função gaussiana. Uma função gaussiana ela tende a zero, depois de uma certa dispersão, ela tende a zero. Beleza? O que eu vou fazer aqui agora no próximo gráfico é multiplicar esse termo, essa função vezes essa. E aí vocês vão ver o que vai dar. Vocês estão vendo aqui que essa função preta aqui é justamente essa função cosseno. Aqui eu coloquei 4x só para ficar bonitinho no gráfico, é só para se alguém quiser conferir. Mas aqui eu tenho uma exponencial gaussiana, certo? Que é esse vermelho. Esse vermelho é justamente só essa exponencial, vezes esse cosseno de 4x, que é aquele cosseno que estava lá atrás. Vocês estão vendo que é uma função localizada no espaço, certo? Então o cosseno que ele estava distribuído no espaço inteiro, agora eu consegui localizar esse cosseno, o que é razoável. Se você for pensar no laboratório, uma função de onda ela pode estar espalhada no espaço inteiro? Pode. Só que se eu estou fazendo experimento laboratório, é razoável eu supor que minha função de onda ela esteja mais localizada naquele laboratório, naquele ambiente, tá certo? Dado que eu estou falando aqui de partícula livre, né, gente? Não estou falando de emaranhamento, nada disso não. Mas dado que eu estou falando de partícula livre, é razoável imaginar isso. Então, bacana. Então, eu resolvi meu problema da normalização. Porque pensa só, essa função pretinha aqui, para x tendendo a mais infinito e menos infinito, ela é zero. Então, só vou ter essa integral aqui. Essa integral aqui ela é normalizável. Então, bacana. Um problema eu resolvi como? Eu resolvi modulando a minha função de onda. Então, a minha função de onda, ao invés de eu ter aquela função espalhada no espaço inteiro, eu vou modular ela, colocando ela localizada espacialmente, e ela é localizada espacialmente com essa modulação. Então, eu estou modulando a minha função de onda para tentar resolver esse problema da normalização. Isso é meio colocado no braço, mas é até razoável da gente pensar. E sendo que eu tenho uma dispersão no espaço aqui, e de fato eu vou ter uma dispersão no espaço de momento linear também. Mas beleza, então a gente tem o seguinte problema agora. Então um problema a gente resolveu. Eu vou deixar para vocês fazerem a continha disso, que é a normalização. Mas a gente tem a seguinte tarefa, o seguinte algoritmo. Dado aqui um certo estado inicial, então dado o estado inicial vai ser dado por esse camarada aqui, é só fazer t igual a zero naquela equaçãozinha que eu tinha colocado antes, que é esse camarada aqui, se o computador chegar lá, que é esse camarada aqui, faz o t igual a zero, tá certo? Nessa combinação linear eu vou ter psi de x e zero. Então, dado um certo psi de x e zero, a ideia nossa é fazer uma transformada de Fourier. Não fiquem com medo disso, que a ideia é só inverter aqui na hora que o mouse aparecer, vai ser bom. Então, dado um certo estado inicial, faça uma transformada de Fourier, ou seja, multiplica tudo por E a menos I kx, é menos I k' x, mas beleza? E depois integre kx', quer dizer, e depois integre em x. Integrou em x, eu vou ter o φ de k. Então, olha só, dado o estado inicial, eu faço essa integral aqui, porque isso aqui é dado, psi de x0 é dado. Eu faço essa integral, obtenho φ de k. Sabendo o φ de k, eu volto com ele para a minha solução geral, eu tenho meu psi de xt. A ideia é essa. É isso mesmo, o algoritmo é esse, e peço para vocês fazerem o problema 2.22. Por favor, façam esse problema, certo? Beleza, então um problema a gente resolveu que é da normalização. Como resolver o problema das velocidades? A gente vai lembrar lá de Física 2 que para ondas a gente pode falar de dois tipos de velocidade para onda, uma velocidade de grupo e uma velocidade de fase. Vamos definir aqui esse ômega 2 igual a h cortado K2 por 2m. Então, aquele meu psi de xt ele pode ser escrito dessa forma, certo? Vocês viram que essa modulação minha, eu estou multiplicando por um φ de k. Se eu estou multiplicando por um φ de k, eu vou ter uma certa dispersão em k. Então, meu k ele não vai ser um pico só em um k. Eu vou ter uma dispersão em k, certo? Eu vou ter ali pode ser até uma função gaussiana, uma função em forma de sino, que tem uma certa dispersão nesse espaço k, tá certo? Então, esse φ de k aqui ele tem uma certa dispersão, mas vamos supor que esse φ de k está centrado em K0. Aquela gaussiana, ele tem um centro em K0, só que eu tenho uma certa dispersão. Tá beleza? Então, esse ômega, eu posso fazer uma expansão em série de Taylor nesse ômega, e esse ômega vai ser um ômega 0 mais ômega 0', que é o d ômega dk para k igual a K0, vezes k menos K0, certo? Isso aqui é uma expansão em série de Taylor. E aí eu vou substituir esse ômega aqui dentro, até primeira ordem só aqui, vou substituir esse ômega aqui dentro. Isso aqui a gente está fazendo para a gente tentar identificar esse problema da velocidade. Substituo esse ômega aqui dentro e vou fazer as seguintes substituições. Esse k menos k0 eu vou chamar de s. Se k menos k0 é s, k é k0 mais s, só passar para o lado de cá. Então dk é igual a ds. Eu vou fazer uma substituição de variáveis nessa integral aqui. É isso. Peço para vocês fazerem essa
substituição aqui. Esses dois slides aqui, esse e o próximo, seria muito interessante vocês repetirem passo a passo ele, tá certo? Então a minha função de onda ela fica aproximada aqui que eu tô truncando a série de Taylor em primeira ordem. Meu psi de x e t vai ser esse camarada aqui, tá certo? Vocês façam a substituição, vocês vão chegar nesse camarada aqui. Para t igual a zero, ou seja, se esse termo aqui for zero, eu tenho psi de x e zero, que é esse cara. Beleza? É esse camarada aqui. Agora eu vou pedir para vocês fazerem isso aí em casa, soma e subtrai esse termo aqui, ó, ik0, ômega 0, linha, na cabeça dessa exponencial aqui, ó. Então, nessa exponencial, peço para vocês somarem esse termo aqui, ó, ik0, ômega 0, linha t. Se vocês fizerem isso, vocês vão ver que esse psi de x e t, ele pode ser reescrito dessa forma, certo? Esse termo da exponencial aqui não depende de s, então ele vai sair para fora da integral, e eu vou ter essa integral aqui. Agora, compara essa integral nessa equação 3 com essa integral na equação 2. Olha só, eu tenho φ de k0 mais s e φ de k0 mais s. Gente, faço essa conta aqui. Essa conta é importantíssima vocês fazerem ela. Aqui eu tenho φ de k0 mais s, φ de k0 mais s. Eu tenho exponencial de i k0 mais s e k0 mais s. Só que aqui está multiplicando x, aqui está multiplicando x menos ômega 0 linha t. Então, essa integral é igual a essa integral, só que onde tiver x eu vou substituir por x menos ômega 0 linha t. Olha só que doideira. Então, o meu psi de x e t, olha só, o psi de x e t, eu tinha um psi de x e 0, o meu psi de x e t é exatamente o psi de x e 0, só que deslocado no tempo, certo? Deslocado no espaço aqui, quer dizer, certo? É como se essa gaussianinha minha, ela estivesse movendo, tá certo? Então, uma partícula se movendo, a ideia é essa. Então, olha só, esse sujeito aqui é justamente uma onda que ele se propaga com essa velocidade de grupo com ômega 0 linha. Porque, olha só, o meu psi de x e t é o psi de x e 0, só que deslocado desse tanto aqui. É como se eu pegasse esse psi de x e 0 e deslocasse ele para cá, tá certo? Esse fator de fase global não importa, como a gente discutiu em outro vídeo. Só que a velocidade de grupo é justamente esse ômega 0 linha. O que é a velocidade de grupo, então? É ômega 0 linha. Se a gente lembrar quem que é ômega, é h cortado k2 por 2m, vocês vão ver que essa velocidade de grupo é dada por h cortado k sobre m. Agora, lembra lá da física 2, o que é velocidade de fase? Velocidade de fase é ômega sobre k. Ômega sobre k é justamente h cortado k por 2m. Então, olha só, a velocidade de grupo é 2 vezes a velocidade de fase, que quando a gente está tratando de ondas não tem problema nenhum. Então, o que significa isso? Significa que a gente acabou de resolver os dois problemas. O primeiro problema a gente resolveu com a modulação. Se a gente modula a minha função de onda, a gente consegue resolver o problema da normalização. Que agora eu consigo construir uma função de onda normalizável. E a questão das velocidades? A questão daquela velocidade clássica ser 2 vezes a velocidade quântica não é bem isso. O nome está ruim, mas enfim. A questão é que a partícula quântica ela vai se mover com a velocidade de grupo, só que como ela é formada por várias ondas, como eu tenho uma combinação linear de ondas, a velocidade de fase dessas ondas ela é outra, tá certo? Então a velocidade de grupo ou a velocidade daquele envelope gaussiano vai ser 2 vezes a velocidade de fase dessas ondas. Então pronto, eu resolvo meus dois problemas, tá certo? Peço encarecidamente para vocês fazerem esse problema 2.22 do Griffiths. Ele é extremamente importante. E vocês vão notar nele o seguinte, que aquele envelope meu, gaussiano, de fato, ele tem o que a gente chama de spreading do pacote de onda. O meu pacote de onda, ele dá uma largada no tempo, tá certo? Então, vamos tentar mostrar para vocês aqui uma animação. Essa animação aqui é como se fosse esse pacote de onda se deslocando da esquerda para a direita, tá certo? É como se fosse isso. Só que essa animação aqui que eu achei na internet, ela tem um erro. Ela tem um erro por quê? Porque esse pacote de onda ele não fica constante assim o tempo inteiro. Na verdade, a gente tem o que a gente chama de alargamento do pacote de onda. Quando o tempo vai passando, esse pacote de onda ele vai tendendo a se alargar um pouco. E nesse problema 2.22 isso fica claro. Espero que tenha dado aí para pegar tudo. Tentem fazer essa continha da partícula livre, que isso vai ser importante para vocês, tá certo? E aí termina essa parte partícula livre. Um abraço, qualquer coisa vocês mandam lá no grupo. Um abraço, falou, tchau!